Olá, no programa de hoje a gente vai falar de curtas-metragens que se mantiveram fiéis à estética original do cinema e contaram suas histórias em preto e branco. Este recurso, que foi o único possível nas primeiras 3 décadas do cinema, ainda hoje é a opção formal para diretores de curtas e longas. A gente vai ver o que os fotógrafos e diretores de arte têm a dizer sobre isso. E na sessão Curta TV de hoje, você assiste ao filme O Labirinto, de Gleison Spadetti. O filme tem a atriz Alessandra Maestrini como protagonista, hein? Curta TV tá começando agora. Fica aí. As primeiras imagens dos operários saindo de uma fábrica na França, na cidade de Lyon, capturadas pelos irmãos Lumière, mostraram ao público um mundo em preto e branco. O cinema só viria a conhecer as cores na década de 30, pouco depois de ganhar também os primeiros filmes sonoros. Muitos diretores se mantiveram resistentes à cor e ao som, isso durante décadas. O mais famoso deles é o Charlie Chaplin, que só viria a fazer A Condessa de Hong Kong seu primeiro e único filme em cores em 1967. Mais tarde, o cinema continuou a recorrer ao PB como recurso de linguagem, quando quer, por exemplo, separar passado ou presente, ou como uma opção estética mesmo. O filme, na verdade, foi uma proposta de um amigo meu na época da faculdade. A gente estava no curso de cinema da UF e esse amigo Rúbio me procurou com, na verdade, um argumento. E ele foi realizado como projeto de final de curso. Desde o início, quando eu pensava nas imagens que a gente ia realizar para fazer aquele filme, eu pensava ele em preto e branco. Depois é que eu fui, talvez, tentar entender por quê. E hoje eu posso falar de outras coisas além desse sentimento, de coisas que eu acho que baseiam esse sentimento. Ele é um filme, por um lado, que ele fala de coisas muito básicas. Ele é um filme que tem uma série de elementos da linguagem dele, não só a escolha do preto e branco, que levam para uma ideia justamente de uma condensação, de um foco muito grande no drama do relacionamento desses dois personagens. Que a cor, por mais naturalista que ela seja, ela tem essa capacidade de criar focos de distração. O preto e branco ele força uma concentração de olhar, uma concentração ao mais básico da história, e eu acho que o filme é isso. O filme ele é muito básico, ele é muito concentrado. De mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades e charcos. O projeto ele nasce, assim, é um discurso fílmico, político sobre a descrição desse corpo, né? O mundo das travestis, ela é sempre muito representada através do excesso, do barroco, da cor. A escolha do PB era para romper com a imagem do universo clichê que as pessoas têm sobre as travestis, ao mesmo tempo que eu queria criar uma unidade entre os dois lugares. Se o meu filme fosse colorido, as duas pessoas que estavam dentro de casa, que é a mãe e a irmã, elas seriam o mal e as travestis do lado de fora seriam o bem, né? O filme ficaria muito maniqueísta. Então eu senti uma decisão política, na realidade, assim, um pensamento dentro de um conceito de representação desse filme. A direção de arte foi muito importante, porque a gente trabalhou com um tipo de cinza. Ou seja, o cinza dos sapatos, que é um vermelho, é o mesmo cinza dos lábios, do batom. Então a diretora de arte foi relacionando os cinzas. O PB ele faz com que eu utilize essa mesma estrutura de representação desses corpos, mas de uma outra forma, né? Mexe com outros sentidos, né? Assim, o PB também cria esse distanciamento da realidade, né? Assim, toda essa estética do PB é também para enfatizar de que eu não estou falando sobre o real.
embora eu parta do real. O primeiro curta-metragem em cores realizado no mundo foi a animação Flowers and Trees, lançada em 1932 pelos estúdios Disney. O curta, que foi o primeiro desenho animado também a ganhar um Oscar, já revela com genialidade conceitos que a Disney desenvolveria com sucesso na sua história. Mas o que será que os diretores de arte e de fotografia pensam do cinema em preto e branco? Afinal, são eles que têm que transformar o contraste de luz e sombras do PB em espetáculo visual na tela, né? Vamos ver então o que alguns deles têm a dizer sobre isso. Eu fiz alguns filmes na faculdade ainda em preto e branco, ou filmes em cor que tinham trechos em preto e branco. Então o preto e branco ele foi fazendo parte da minha vida bem do iniciozinho, me acompanhando até agora. O último longa que ficou pronto que eu fiz é preto e branco. E esse exercício do preto e branco, como ele vai te sugerir uma participação do espectador, né, em completar esses espaços, a gente está falando de uma atividade intelectual, né? E isso é muito bom, porque se você está vendo o filme, você está pensando. Só que se só existir isso, o filme fica frio, ele fica sem emoção, né? Então você tem que atingir o cérebro da pessoa e tem que atingir o lado emocional também. Acho que o preto e branco te oferece essa possibilidade de dar um recorte da realidade. É como se fosse uma fábula. Essa história ali, ela termina dentro dela mesmo, nesse lugar que é totalmente inventado, né? Que é um produto do cinema mesmo. O segundo filme que eu fiz, sei lá, eu acho que eu estava no primeiro ou no segundo período da faculdade, foi o Oi, Laura Luiz, do Márcio Melges, que eu fiz assistência de produção de arte, ou produção de arte, não me lembro exatamente. A diretora de arte era Marcele Morgan, e era um filme PB. E é engraçado que eu me lembrei que a Marcele, ela tinha uma coisa de... Ela fechava um pouquinho o olho, assim, para ver as coisas, quando ela ia escolher peça de figurino. Ela fechava o olho para... Ai, assim eu fechando o olho, mais ou menos eu consigo ter uma ideia de como é que isso vai imprimir no preto e branco. E realmente assim a gente parece que desfoca um pouco a imagem, a gente perde o contorno da forma e vê mais os contrastes dos tons, né? Se você for visitar um set de um filme preto e branco, você pode ficar assustadíssimo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com uma camisa vermelha contra uma parede azul, eventualmente esse vermelho e esse azul podem dar o mesmo cinza. Então pode ser uma coisa chapada como imagem, como resultado final, né? Então equilíbrios que o olho pode entender no mundo das cores podem ter um desequilíbrio total no mundo dos cinzas. Eu acho que quando a gente está trabalhando com preto e branco, a gente tem que levar mais em consideração a informação da matiz e do contraste do que a da cor, né? E a questão da textura, das linhas e dos contrastes, enfim, tentar usar esses elementos para fazer uma composição. É um filme, né, nesse formato curta que me marcou muito, é o documentário do Rogério Sganzella, por causa dessa... muito próximo ali, né, da passagem do cinema novo, né, para um cinema marginal, digamos assim. A questão de uma câmera livre, né, quer dizer, do improviso e do jogo de cena, do jogo de atores, essa coisa da metalinguagem, de estar falando uma história, ao mesmo tempo tá se fazendo cinema ali em frente dos nossos olhos. Se você quiser ir, vai, mas eu já assisti. Eu também já vi. Mas você não queria ver um filme colorido, diferente? Já que estão aqui. Ah, então eu vou comprar as entradas. Não. Hoje eu tava com vontade de ver um filme cinemascope, colorido, mais de que é. Tô cansado de ver filme preto e branco, tela quadrada. Você pode ficar, não tem nada não. Eu vou me arrancando. O que é que você vai fazer afinal? Então é isso, o Curta TV de hoje fica por aqui, mas no nosso site você assiste na íntegra a curtas que passaram pelo programa de hoje, hein? Não deixe de conferir porque tem muita coisa bacana. Até a próxima, a gente se vê. Tchau!